Ela tá querendo sair de casa agora. Ela tá querendo sair de casa agora. Olha, ela saiu. Quer morar com. Vai em frente, você merece ser feliz. Ah, aquela menina é gente boa demais, cara. Esperar a galera entrar. Só fechar aqui, dona. Pode fechar. Eu também não água. Opa! Temos Jabel Medeiros, Lu, minha parceira. Que beleza, hein? Tiaguinho. Jacira Monteiro. Que bacana, gente. Mais um dia. Kellen, eu não vou aceitar, minha querida. Porque a gente vai fazer entrevista com um ex-aluno aqui. Ele vai ajudar a dar uns conteúdos. Mas eu topo fazer uma live com você, viu, Kellen, depois. No momento a gente vai priorizar os alunos. Vamos lá então. Tiaguinho. Tiaguinho Vilela. Opa! Olá, grande Tiagão! Pedrão, o mestre, o guru. Como é que você tá, meu amigo? Me escutando bem? Beleza? Tudo em paz, cara. Graças a Deus. Tava com saudade de você. Escutando bem o áudio? Tá bem? Tá me escutando também? Tô escutando bem. Tá. Maravilha, Tiagão. Gente, o Thiago foi meu aluno durante um ano. Fez as aulas do Fluencialize, só que de maneira personalizada. E ele foi um dos grandes casos de sucesso dentro desses mais de 100 aí que a gente já atendeu. Além de um caso de sucesso na fala, é um caso de sucesso na vida, um grande médico, pai, marido, filho, e ele tem muito conteúdo para compartilhar com vocês, pessoal, porque foi, como eu falei, um ano. Nesse um ano foram as aulas individuais na mentoria individual, com as aulas do Fluencialize, a academia de oratória, fez presencial, fez online, fez o SED, que são as apresentações de 8 minutos. O cara aprendeu muito, 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 já virou quase um doutorado em oratória. Então é sempre bom. A gente sabe que quem mais aprende é quem ensina, né, Tiagão? Então a gente sempre convida os alunos para ensinarem, para que você, lógico, aprenda, mas também compartilhe com o pessoal como é que eles podem superar a sua gagueira. Então, Tiagão, se apresenta aí, fala um pouco de você e depois a gente vai fluir aí com as dicas para eles. Beleza, então, boa noite a todos. Vocês estão escutando bem aí? Travando não, né? Não, o áudio tá bom. Beleza, então, joia. Meu nome é Thiago, né? Contar um pouco a minha história de como que eu conheci, cheguei até o Pedrão aqui. Sempre convivi com a gagueira desde novo, né? Em menor ou maior nível durante essa trajetória aí até encontrar o Pedrão. E um colega meu da residência de urologia, já depois de ter passado a faculdade, cirurgia geral, primo desse aí que está conosco, o grande Pedrão, ele falou: pô, Tiagão, tem o meu primo, cara, que tem um curso de oratória e tal, ele superou a gagueira, montou o curso e tal, bacana, por que você não tenta? E nós que temos essa disfluência, tínhamos, né? Já, primeira dica, sempre tínhamos. Então, a gente já passou por tudo, com certeza muitos já viram vídeos na internet, já leram alguma coisa, porque isso incomoda o dia a dia, a vida. Então, já tentou procurar ajuda com terapia psicológica, seja com fonoaudióloga, seja com dicas de leitura, de fala, de articulação, de exercício, diversas coisas. E nessas indas e vindas, então, conheci o Pedrão. De início, até então, eu não tinha disponibilidade de horário mesmo, de tempo, né, para estar fazendo um trabalho, o que eu queria fazer com ele, e iniciei na academia, tanto na mentoria quanto na parte das aulas. Tá? A primeira coisa que para mim foi muito bom, eu acho que foi
a primeira como é que fala? Impressão valiosa é o quê? A gente vê que mesmo uma pessoa igual o Pedrão, né? Sucesso total, não só na vida, no curso, vida amorosa, amigos, profissão, tudo. Ele que é o mentor de tudo, por que não ele ter também os seus momentos de incertezas, né? Ao longo da vida, ao longo do dia a dia. Então, a primeira dica é assim, não é uma luta em que você encerra hoje e acabou. É uma luta diária mesmo. É aquilo de 1% ao dia, é você estar sempre em busca, mesmo ele que já atingiu, né, uma meta excelente, eu via que ele também busca se aprimorar sempre, então isso dá um acalento, né, um alívio de pensar, poxa, né, me cobro tanto também, já me judio tanto, fico o tempo todo falando disso e tudo, e aí, de repente, você vê que não é somente uma etapa, que você vai ficar naquilo ao longo das vidas, vencendo 1% ao dia. Então, você encontrar outras pessoas, estar em contato com outros, igual você, em que você vê que venceu e que ainda assim a gente tem ainda as suas incertezas, isso é muito importante, até para a gente desmistificar um pouco, né, o que aquilo tem de gagueira. Outra coisa... Isso me leva a diferenciar a cura da superação. Porque a cura é o que muitos gagos buscam, de realmente eliminar, nunca mais gaguejar. Eu buscava isso. É impossível, porque até mesmo quem não tem gagueira tem disfluência. Quem não tem gagueira, às vezes repete uma sílaba, às vezes come uma palavra, às vezes repete sílaba. A superação é o quê, então? Quando você enxerga a gagueira de uma forma diferente, então você muda a sua mentalidade, e antes como você enxergava como um dragão de 7 cabeças, hoje você enxerga como uma pinta na bochecha. E essa forma de enxergar a gagueira dessa maneira faz ela ficar tão pequena, tão pequena, tão pequena que ela some. Então isso aqui é superar, é estar acima dela e não abaixo dela. Concorda? Sim, sim. Eu lembro que até uma analogia dessas indas e vindas aí, né, de a gente buscar ajuda e tudo, tinha não sei se foi uma colega ou fonoaudióloga, enfim. A gagueira é igual você estar no carro, numa rua cheia de... Vem, mas você passa e continua. Tem uma travada aí, Thiagão. Uma travadinha aqui. Voltou? Acho que agora tá voltando. Voltou. Ótimo. Pode repetir para mim? Melhor. Sim, o que eu estava falando é que eu lembro que uma das dicas importantes, que até foi uma fonoaudióloga que me disse uma vez, que é o seguinte, mas difícil é assimilar, mas você tem que pensar a disfluência... Tá escutando? Tá escutando, Pedrão? Cara, tá travando bastante. Tá dando uma travada grande agora. Oi, tudo bom? Mas devagarinho nós vai conseguindo aí. Vê se você consegue chegar mais perto do cabo. Não sei. Melhorou, melhorou. E agora? Tá bom? Vai, pode seguir, pode seguir. Beleza. Então, assim, que a gente tem que observar e ter isso como não uma coisa que eu remoía muito um dia que eu tinha alguma disfluência, né? Acontecia algo que me incomodava, eu passava o dia remoendo, ou semanas. Tem que aprender passou, segue a fala normal, segue o dia, segue o pensamento,
Porque essas disfluências ocasionais vão ocorrer a vida inteira. Então, é igual você falou, a gente quer buscar a cura, né? Nunca mais eu quero ter nenhum deslize, nunca mais eu quero ter nenhuma disfluência. E isso não acontece. É verdade. Não vai acontecer. Porque a disfluência é natural. É natural que ocorram momentos em que você está concatenando as suas ideias e uma palavra fuja. E você fica ali sem palavra e você emite um R, fica sem silêncio de 3 segundos. E isso é a disfluência. A disfluência é a falta, a gagueira é o excesso. Importante a gente fazer essa conceituação. Perdão. A disfluência é quando falta uma palavra, falta uma ideia, falta um pensamento. A gagueira já é o excesso. A gagueira é excesso de pensamentos, excesso de cobrança, excesso de previsão de quando que você vai gaguejar. Então a gente sempre busca fazer uma limpeza durante o curso. Sim. De não querer previsionar nada. Não previsiona. Pega a ideia, entrega a ideia. E aí você começa a mudar os seus processos internos automáticos. Você passa, antes de você falar, você já, opa, estou querendo prever quando que eu vou gaguejar. Faz uma respiração e segue em frente. Agora, como é que você faz? Quais são as técnicas que você usa, que você aplicou então, assim, ali na academia para gerenciar? Sim, perfeito. Então, é igual eu falei, lógico que cada um tem a sua disfluência individual, cada um tem um motivo, uma situação, seja alguns que falam ao telefone, seja outros que é durante uma aula, sejam outros que é durante conversar com alguém desconhecido, mas cada um tem a sua disfluência ocasional. Então, cada um sabe o gatilho onde vai vir aquele momento de disfluência. No meu caso, uma das coisas é o falar mais articulado, é a respiração. O respirar, um ponto muito chave na minha situação, e eu acho que para todos. Que a respiração durante a fala, por si só, a gente sabe, aprendi na academia, você já retira ruídos, tem tempo de articular as palavras, tem tempo de ouvir a outra pessoa, que eu tinha esse defeito de querer responder também antes da pessoa acabar de falar alguma coisa. Então, o respirar, você já retirar esses ruídos e o inteiras já é um ponto-chave para a gente tirar boa parte da disfluência. Então, respiração, boa articulação, né, na fala, articular bem, são 2 pontos que, para mim, são essenciais, independentes. Tiagão, eu vejo que os gagos esquecem que a respiração existe. A quantidade de pensamentos que ele tem no momento que ele vai falar é tamanha que ele simplesmente esquece de respirar. E ele passa a não respirar durante o dia a dia dele. Ele vive num processo de ansiedade, pensando e querendo saber como será a próxima vez que ele vai falar, se vai gaguejar ou não, e ele esquece de respirar. Como que você fez para voltar a se lembrar de respirar? Você fez exercícios antes? Como é que hoje em dia você já consegue fazer essa respiração acontecer? Uma das dicas que eu também vou dar aí, a nossa mente tende a, durante o dia a dia, entrar no automático. E o automático naquilo que, às vezes, o falar acelerado ou não usar as pausas. Uma coisa que até o Pedrão me deu uma dica e eu acho válido é botar para despertar no celular alguns toques em que é ideal para você. Um exemplo, no meu caso, sei lá, articular mais as palavras. Então, no dia a dia, na correria, atendimento, a nossa rotina, a gente esquece de respirar, esquece de... que a fala é automática. Falar é uma coisa automática, a gente não pensa para falar. Então, nisso, eu botava alguns horários para despertar
Falar assim, ó, respiração, pausa, articulação. Então, num dia que eu estava agitado, às vezes num período da tarde, quando tocava o celular, não precisava nem ver o alarme, né? Porque opa, ó, já estava acelerado de novo, então vamos retomar, vamos voltar àquele princípio. Até que isso vira uma coisa rotineira e automática no seu dia a dia. Mas essa dica de até colocar no celular para despertar alguns toques é muito válida. Você coloca, por exemplo, 3 alarmes de manhã, 3 alarmes à tarde. Ele toca e é um sinal para você respirar. Aí você faz o quê? Você faz 1 minuto de respiração, respira contando até 10, como é que é? Faz... Às vezes, no meu caso, estava em atendimento com algum paciente, só o fato do alarme tocar, ó, desculpa, o alarme tocou aqui, não é nada não. Mas eu já sabia que era o gatilho. Então, aquilo, eu via que, um exemplo, sei lá, alguma situação que eu estava agitada por conta que eu estava esperando a cirurgia e outra, de paciente ansioso, o alarme já me voltava à calma. Então, eu já respirava fundo. Aí, com aquele paciente, eu já falava mais pausado ainda nesse tom, respirando entre as falas. E quando o paciente saía, aí eu fazia uma boa respiração profunda, aí voltava. Então, esses gatilhos são muito importantes para a gente ir incorporando na mente cada dica em que às vezes você colocou para aquela semana. Tem gente que às vezes é o olhar nos olhos, outra coisa importante que nós vamos falar aqui também, outra dica essencial, tá? Mas essa da respiração eu botava os despertadores, me ajudou bastante. Então eu pausava, ou se caso eu estivesse no meio de uma consulta, eu já passava a falar mais pausado com aquele paciente, até porque isso já ajudava você a controlar um pouco mais. E depois eu respirava profundo e continuava. Às vezes, à tarde, eu já estava acelerado de novo. O alarme tocava, opa, outro toque. É assim. E assim vai, sempre nessa autogestão, né, Tiagão? E a articulação? É. Fala um pouco de, primeiro, por que ela é importante, quais são os benefícios de se articular a fala, tanto para si quanto para o outro, e como se faz para articular mais? Tá. Acaba que um dos defeitos meus também era de falar sem articular tanto. E isso acaba que você come parte das palavras ou a palavra não sai inteira. E por si só, isso me levava a falar um pouco mais rápido, falar uma palavra por metade, e isso já vinha logo um gatilho, às vezes, de uma disfluência. Então, o articular a palavra, além de você falar mais pausado, que é impossível você falar rápido sem abrir bem a boca. Impossível, ninguém consegue falar muito rápido sem articular bastante. Então, o articular, falar articulando bem todas as sílabas, por si só, já diminui a velocidade de fala, você já desacelera, você já respira um pouco mais, fala as palavras completas, já fica mais fácil da outra pessoa entender. Às vezes algum outro som, eu vi que eu falava tão rápido que alguma palavra a pessoa nem entendia. Eu mesmo, nas aulas do Verbalize, às vezes nas oratórias, eu vi que eu escutando meus áudios, às vezes uma palavra eu não tinha articulado, eu mesmo não tinha entendido. Então, o articular, se só fala mais pausado, respira mais, e a chance de você ter uma disfluência é muito menor. Tiagão, e é interessante porque o articular significa abrir mais a boca para falar. Então, naturalmente, sim, a velocidade da fala cai, porque a abertura, sim, maior, menor a taxa de articulação. O fato de você falar também mais lentamente enquanto você está articulando também é um ponto de ajuda? Desculpa, repete aí, Pedrão. O fato de... Você acha que a articulação e, por consequência, a redução da velocidade
reduzir a velocidade também é algo que te ajudou ou te ajuda na hora de articular, para eliminar essa aceleração, essa vontade de falar rápido, que é natural com a articulação pequena. Sim, muito. Eu tenho um perfil que não é uma receita de bolo, né? Cada pessoa ela tem que, às vezes, entender a sua logística. Um exemplo, tem algumas pessoas que gaguejam mesmo falando muito lentamente, mesmo assim elas têm essa disfluência. No meu caso, eu acho que de maneira geral, muitos colegas que eu via com essa disfluência também, falar mais rápido, eu não respirava tanto, não pausava tanto, então, por consequência, eu tinha uma maior disfluência. Quando eu articulava, por si só, eu já falava mais devagar, falava as palavras completas, tá? Mas eu não, no meu caso, eu já falo um pouco mais rápido, mas é o meu normal. Então, quando eu articulava, era como se entrasse numa sintonia, numa frequência boa, porque eu estou articulando, que é um pouco mais desacelerado, mas não tanto, a ponto de ficar esquisito, né? Ou soar estranho, eu falar muito pausadamente. Então, no meu caso, ajudava eu a entrar em um ritmo bom, que eu já articulava bem, diminuía essas ruídos até, porque eu não respirava, por si só havia uma fala mais fluente também. Entendi. Com articulação, respiração e saber que vai acontecer, não tem jeito. Vai. Tiagão, quando acontece, o gado ele fica se cobrando, ele fica muito grilado. Então é a parte da fala chamada de pós-fala. Tem a pré-fala, a fala e o pós-fala. Que você falou aí de respirar e de articular, é interessante que isso seja feito na fala. Quando você está falando, você vai respirando e vai articulando. Mas acabou a fala e você viu que você gaguejou. Imagina. Então agora você está no pós-fala. No pós-fala, a gente sempre diz que tem que ter a resiliência. Como que você faz para se gerenciar, para não ficar se cobrando, para não ficar se martirizando, em algum momento? Isso foi uma das partes mais difíceis. O Pedrão, ele sabe bem, eu sempre me cobrei demais. Eu sou um carrasco pesado. Então, um carrasco que não perdoa mais ou menos, ou era 100% ou não estava bom, e me cobrava muito. Então, nunca aceitei, ficava grilado, com raiva, puto, já xinguei, já esbravejei sozinho, já xinguei comigo mesmo, né? Mas aí, aos poucos, eu fui entendendo uma coisa, que aquilo iria acontecer, uma hora ou outra. Então, eu tentei tirar um pouco da mente o seguinte: ó, Thiago, 100% você nunca mais acontecer de ter uma disfluência, isso não existe. Então, já fui assimilando que igual eu uso você como referência aí, Pedrão, mas é que eu pensar, cara, se o Pedrão, que é o Pedrão, o mestre dos magos, se permite uma vez ou outra ter uma disfluência, quem sou eu que estou aqui buscando ajuda, querendo ter 100% nunca mais? Então isso você vai aceitando e a partir daí vai tirando um pouco aquela cobrança das costas. Então, antes eu ficava remoendo uma semana por conta de uma coisa que aconteceu um dia atrás, ficava uma semana mal, e isso gerava mais uma fala de disfluência. Depois eu fui entendendo que, ó, isso acontecer, e os gatilhos era aquilo. Até a palavra que o Pedrão ensinou, quando vinha eu falava, foda-se, beleza, na próxima vai ser melhor. Aí vinha uma outra vez alguma disfluência, beleza, na próxima vai ser melhor. Então, eu ficava jogando para a minha mente assim, ó, aconteceu agora, mas na próxima a gente melhora. Então,
Um exemplo, às vezes eu estava de manhã muito acelerado, agitado e tal, eu vi que estava uma fala ruim. Eu já parava e pensava, ó, à tarde não. Antes eu ficava uma semana remoendo, ó, aconteceu de manhã, beleza, passou, vida que segue, respira, vamos embora. Agora, isso é uma construção, né, Pedrão? É uma construção que demoram dias, semanas, meses. E hoje, para que eu consiga não ficar remoendo isso, foram além dos anos em que eu já busquei outras coisas, esse um ano que nós estivemos juntos. Então, é uma construção semanal, mensal, nós vamos evoluindo e a mente vai assimilando. O carro-chefe é a inteligência emocional, né? É verdade. Tiagão, você acredita que qual foi o aprendizado, a sacada que mais te marcou nesse ano todo? O que mais ficou assim, que você fala, nossa, isso aqui foi a cereja do bolo? Mais marcou? Mais marcou, que você mais usa hoje em dia? Eu acho que os pilares que até a gente usava, e eu ainda uso hoje em dia, acho que não consigo enumerar um só, mas a respiração, o olhar nos olhos, não desviar o olhar durante o falar, né? O articular bem as palavras. E o carro-chefe, para mim, com certeza, foi eu parar de me remoer tanto. Porque eu ganhei muito em qualidade de vida nesse sentido, porque antes eu remoía bastante. Remoía, ficava, me cobrava muito. Então, acho que o fato de nós estarmos juntos, eu aprendendo com você, e vendo que o porquê não, em um momento ou outro, e nem por isso isso te atrapalhava. Então isso foi muito importante. Eu pensar, ó, meu professor que está aqui me ensinando, ele tem um momento ou outro que pode acontecer isso, e nem por isso ele deixa de ser professor, ter superado, estar bem. Então, isso eu fui assimilando bastante e me ajudou bem. Que sensacional, Tiago. Eu lembro. Seu nível de remoer era muito forte. Hoje você... Nossa Senhora! O dia inteiro. Isso. Acredito que reduziu bastante. Acho que realmente eliminar... Não, a gente não elimina. Não elimina. Sim. Mas você supera. Vem aquela ideia de remoer de novo, você já olha para ela, tá aqui de novo. Deixa para lá. E você hoje tem uma resiliência muito maior, né? Isso é um ganho de resiliência. Um ganho de habilidade de voltar para o estado normal, mesmo após um tombo. Essa é a grande sacada, a grande necessidade. Tiagão, que conteúdo rico que você trouxe para a gente, mano. Que aula, cara, que aula. Não, que é isso? Estou só repassando o que o verbalismo me ensinou. E outra coisa, né? Além disso, é lógico que cada um tem a sua disfluência, igual eu falei. No meu caso, eu nunca fui muito tímido, né? Eu sempre tive facilidade em conversar, em me relacionar. Então, isso ajuda, mas uma dica para quem é, às vezes, tímido ou algo assim, tem que partir para a guerra, mesmo que esteja ruim, mesmo que esteja com medo, mesmo que a fala está uma merda, desculpa a palavra, mas tem que ir e falar. A gente só melhora conversando, exercitando, falando, conversando, exercitando, falando. Então, eu nunca me escondi de nenhuma situação, mesmo quando eu estava nos piores momentos. Mesmo quando eu estava em uma pior fase, num pior dia, que às vezes eu tinha que dar uma aula, um exemplo, na residência, que, putz, aquele dia eu estava péssimo, eu já sabia que a fala estava ruim, que eu estava inseguro,
que não ia ser bom, mas eu ia lá, dava a cara a bater, apresentava e tal, ia para casa remoendo, mas, como se diz, venci uma etapa, hein? E assim... Tiagão, não tem como fugir desses desafios, né? A gente pode fazer o curso que for, podemos fazer fono, hipnose, terapia, potencialize, mas se você diariamente não buscar se desafiar, falar com gente nova, falar com estranhos, dar um em cursos, fazer curso de oratório, é à toa que a gente sempre fala. Gente, você fez o curso Fluencialize, ele dura 60 dias, é o suficiente para você superar a sua gagueira. Mas é preciso que você continue. Então, eu falo, vem para a academia de oratória. Hoje tem vários alunos do Fluencialize na academia. E na academia eles têm esse contato semanal de treinar a oratória falando para pessoas que não gaguejam. Que é o que você passou, né? Você passou ali, foram mais de 6 meses ao todo. Então, a exposição é a mãe da autoconfiança. Você que quer se manter autoconfiante, se exponha. Se coloque à prova. Comece a gostar de sentir medo. Chegou uma hora da minha vida que eu falei, eu preciso gostar de sentir medo. Eu comecei a me colocar em situações, em cursos de improviso, que você tem que ser ridículo. Lá na frente teve um curso que eu fiz que chamava Train the Trainer. É para você se tornar um treinador. E cada aluno, em uma certa dinâmica lá, tinha que fazer algo de mais ridículo possível. E você sendo ridículo, né, na frente ali dos outros 100 alunos, você depois receberia os seus aplausos, independente do que você fez. Mas você tinha que ser ridículo. E aí tinha algumas pessoas que falam que começavam a dançar de cueca, outros começavam a tudo assim, tudo era mesmo. Mas é para você realmente eliminar qualquer vergonha, qualquer medo de ser julgado pelas outras pessoas. Eu lembro que eu coloquei um cocá na minha cabeça de índio e amarrei uma bandeira lá do Brasil, botei o Thiago Nicolau para tocar e fiquei pulando lá, dançando os olhos de Lula. E peguei lá, tinha um microfone lá para a gente usar e comecei a cantar também. E eu fui ridículo, do jeito que eu podia ser ridículo. Então, essas maneiras de eliminar esse medo de ser ridículo vai deixando a gente tranquilo, vai deixando a gente aceito por nós mesmos. Eu acho que cada um sabe o seu medo. Então, por exemplo, tem gente que tem medo de ligar para certa pessoa, então liga. Então, tem gente que tem medo de dar aula, então se inscreva no Verbalize e comece a participar dos sedes e as aulas. Tem gente que tem medo de se relacionar. Então, igual você falou, vá no supermercado, converse com a moça do caixa, enfim. Cada um sabe, entre aspas, o seu medo. No meu caso, o Pedrão, ele sabe que até o contrário, o engraçado é que o falar em público nunca foi muito uma dificuldade minha. Até o contrário. Às vezes eu era mais desfluente com as pessoas. Então, ele me colocou para ligar para essas pessoas. Então, você tem que passar por essas situações constrangedoras até para você ver que, assim, passou, vida que segue, porque ninguém está preocupado com você. Ninguém. Todas as pessoas têm a sua conta para pagar, têm as suas preocupações em casa, então você começa a perceber ali que você fica colocando muitos mitos. Nossa, como que eu vou falar para o outro que eu sou assim, esse assado? Aí você fala a pessoa, beleza, vida que segue. Então isso começa a tirar mitos aí também, já pré-julgar que as outras pessoas estão, que vão falar, o que elas estão pensando, o que eu estou fazendo. Então você começa a ver que não existe isso, então vai ficando mais simples. Verdade, Thiagão. Muito bom, cara. E vamos em frente, né? Não pode parar, vamos seguir a exposição. Essa aqui é uma exposição, inclusive. Essa é uma exposição, é um treino para mim e para você, querendo ou não. E muitas mais dessas virão nos próximos dias, e a gente vai combinar com um grande dia
dia 28 de setembro, às 8 da noite, uma aula gratuita, minha melhor aula gratuita pelo YouTube. E eu vou entregar ali um conteúdo, a minha melhor aula sobre como superar a sua gagueira em 60 dias e se tornar confiante e fluente ao falar. Quero te convidar, Tiagão, você já superou, mas sempre bom reciclar os conteúdos, os aprendizados. É que isso é 1% ao dia, esse é o lema. Sempre, eternamente. Sempre. Eterno, 1% ao dia. Então, quero te agradecer, Tiagão. Que aula que você deu. Obrigado. Que isso, Pedrão. Eu que agradeço, espero ter colaborado com as outras pessoas em que entraram, porque eu sei que nós todos já entramos em alguma live, já viu algum vídeo no YouTube, já participou, a gente sempre fica pensando, poxa, quero que chegue a minha hora, mas um passo de cada vez. A primeira coisa é vocês estarem aqui buscando, né, com o Pedrão, com a ajuda de todos os colegas, e é aquilo, 1% ao dia, resiliência, a luta nunca acaba, mas fica suave. Acaba. Ela só vai suavizando, né? Começa com uma luta, depois só vira fica suave. Uma experimentação. Você vai descendo, vai sem tanta luta. Você vai lutar, depois a luta acaba. Com certeza. Depois, meu amigo, em vez de lutar, você se abraça, em vez de lutar contra si, você se abraça, se ama e fica tudo mais certo. Aquela vozinha na cabeça ali atrás que ficava o tempo todo incomodando, ela vai sumindo aos poucos. Exatamente. Obrigado, Tiagão. Bom demais falar com Pedrão, você. Eu que agradeço o convite. Um abração, ótima noite a todos. Abraço, boa noite. Obrigado, gente. Boa noite, beijo. Tem mais, abraço, mestre. Vou avisando nas próximas lives. Tchau, tchau.